Sem dúvida, um dos maiores obstáculos para vendedores de print on demand é o processo de criação de designs, mas só nos últimos meses muita coisa mudou e, sinceramente, isso revolucionou completamente o setor. Com as ferramentas de IA e os prompts que vou mostrar neste vídeo, você pode facilmente criar dezenas de designs campeões de vendas com pouquíssimo esforço. Sinceramente, nunca houve um momento melhor para criar designs para print on demand, mas essa oportunidade não vai durar para sempre. Por exemplo, esses designs aqui são apenas alguns dos que eu criei neste vídeo, e como você vai ver, eles literalmente me levaram apenas alguns minutos por design. E essas ferramentas de IA podem complementar o processo de ideação, o processo de design, o processo geral de marketing e até a criação de mockups. Realmente, de ponta a ponta, há muito que podemos fazer com IA e, no final das contas, na criação dos designs, ela pode complementar equipes de designers gráficos e agora você pode criar designs incríveis em apenas alguns minutos, sem contratar designers, sem aprender a usar o Photoshop, sem aprender nada disso, o que significa que você pode ser mais criativo, pode testar mais designs e, mais importante ainda, não é tão caro iterar e iterar até encontrar um design vencedor de verdade. Como eu sempre disse, negócios são sobre iteração, e a IA basicamente acabou de remover a principal desculpa da maioria das pessoas para não começar um negócio de impressão sob demanda. Então, neste vídeo eu quero te mostrar o novo método de encontrar e criar designs vencedores para impressão sob demanda para tirar você da arquibancada e finalmente abrir aquela loja de print on demand que talvez você já esteja pensando há um tempo. E eu vou mostrar passo a passo neste vídeo, criando designs lado a lado, então, se nada mais, considere acompanhar este vídeo e você mesmo pode ver que tipo de designs é capaz de criar. Quero dizer, custa quase nada para fazer, e esse modelo de negócio não tem os mesmos riscos dos negócios tradicionais de estoque ou lojas físicas. Você não precisa alugar um depósito, não tem custos com equipamentos, não precisa encomendar embalagens, não precisa comprar estoque antecipadamente e se gostar dos designs que criar ao final deste vídeo, pode simplesmente lançar sua loja. É super fácil de fazer. Se você lançar e não der certo, pode criar mais designs, mas na verdade você não está arriscando quase nada. O potencial de ganho é enorme e o prejuízo é só algumas horas criando designs. Certo, então como podemos realmente usar IA para criar esses designs? Bem, normalmente eu sigo um processo de 4 etapas quando tento criar qualquer tipo de loja, como essa. A primeira etapa é, claro, descobrir em quais nichos realmente estamos. A segunda etapa é pesquisar nesses nichos e meio que cruzar informações entre eles e outros nichos semelhantes. Vou explicar o que isso significa em um segundo, mas só para dar a vocês um roteiro enquanto seguimos com este vídeo, vou explicar as outras duas etapas mais adiante. Mas a etapa número 1, como eu disse, é descobrir em quais nichos realmente estamos. Então, este é um exercício muito simples. Normalmente, eu uso um Google Doc ou papel e caneta e simplesmente anoto uns 10 ou 15 nichos dos quais eu me consideraria parte e eles podem ser literalmente qualquer coisa. Depois, vou usar o ChatGPT só para expandir um pouco mais essa lista, porque às vezes é difícil pensar em quais nichos você realmente está inserido. Às vezes, o ChatGPT pode te ajudar a pensar sobre isso. Então, por exemplo, eu vou deixar esses prompts aqui embaixo na descrição para que você possa copiar e colar e depois adicionar seus próprios detalhes. Então, eu só tenho um pequeno prompt aqui dizendo: estou tentando criar uma loja de produtos sob demanda. Estes são os nichos que eu acho que estou inserido e depois, você consegue pensar em mais uns 30 nos quais eu possa estar baseado nesses? E aí vamos ver o que ele sugere, mas vamos olhar essa lista. Alguns não ser relevantes como observação de pássaros. Ainda não estou nessa fase. Provavelmente é inevitável quando eu for mais velho, mas pelo menos agora, esse não é para mim. Mas os outros aqui podem ser realmente benéficos. Então, entusiasta de parques nacionais, eu sei que isso é muito, muito popular. Eu mesmo já fui a muitos parques nacionais. Eu adoro eles. Mas precisamos ter cuidado com algo como Parque Nacional, porque eles têm muitos, tipos de obstáculos legais. Você não vai querer usar o logo de um parque nacional no seu design. Sabe? Você pode acabar pisando no calo de alguém, coisas assim. Mas outros, por exemplo, vida fora da rede, vida em van, vida em motorhome, talvez casas pequenas. Eu sei que esse é um nicho muito forte, tem muito interesse. E esse pode ser realmente muito bom. Nós temos alguns, também está meio categorizado, então acho que esse é um exercício realmente, realmente bom de se fazer, como exposição ao frio. Banhos gelados são algo muito grande no momento. De novo, o estilo Wim Hof meio que foi pioneiro nisso um pouco. Biohacking é algo muito grande. Mas, de novo, isso é só para mim pessoalmente, nichos nos quais eu poderia estar. Eu vou passar por isso. Eu vou ajustar minha lista e incluir alguns deles, e isso é realmente benéfico para levar ao passo número 2, que eu recomendo dedicar um pouco de tempo para dar uma olhada nos produtos que existem por aí, e o principal do passo número 2 vai ser identificar produtos vencedores em nichos adjacentes ou nichos semelhantes e depois trazê-los para o nosso nicho.
E eu não posso enfatizar isso o suficiente, esse é realmente um conceito nos negócios que você vê repetidas vezes com tantas empresas por aí e é realmente uma das maiores diferenças entre um negócio de sucesso e um negócio sem sucesso. Muitas vezes, as pessoas que entram no mundo dos negócios simplesmente pulam essa etapa, e esse é um dos maiores truques para começar um negócio. Então, se você vai criar um design, por exemplo, algumas pessoas, talvez cerca de 1% da população, conseguem simplesmente tirar algo da cabeça e criar um design incrível que vai vender bem. Esse não sou eu, é algo muito, muito raro e eu realmente recomendaria olhar primeiro para o que já funciona. A melhor maneira de fazer isso é, por exemplo, se eu estou interessado em wake surf, por exemplo. Talvez seja como um nicho, eu sei que é muito popular, as pessoas gostam de wake surf, é verão, mas talvez não haja muitos produtos vencedores no nicho, mas mesmo que haja, você não quer copiá-los. O que você realmente quer fazer é, tudo bem, wake surf. O que é semelhante ao wake surf? Talvez você tenha snowboard, talvez você tenha, como surf, windsurf, e você pode olhar para esses outros nichos e ver que tipo de produtos fazem sucesso lá e então trazê-los para o wake surf. Da mesma forma, se você gosta muito de plantas de casa, talvez possa olhar o que é realmente popular entre donos de animais de estimação. O que eles realmente gostam para, por exemplo, um design de camiseta. E se for algo como mãe de cachorro ou, você sabe, casal com dupla renda e sem filhos, ou talvez, acho que tem gente que fala Gin Quad, que é dupla renda sem filhos com um cachorro. Então talvez você possa simplesmente adaptar isso para donos de plantas de casa. Então talvez algo como mãe de planta ou dupla renda sem filhos com uma planta ou algo assim. Então esse tipo de polinização cruzada é realmente benéfico. Então para esses eu vou olhar sinceramente o máximo que eu conseguir. Eu só vou dar uma olhada em... O Etsy é uma maneira fácil de fazer isso, a Amazon é outra também. Eles basicamente têm muitos produtos em um só lugar, por isso eu gosto deles para pesquisa. Mas vamos começar com o primeiro, não sei, talvez o primeiro nicho aqui. Então, forrageamento, eu vou em todos os filtros. E queremos garantir que estamos selecionando itens físicos e, quero dizer, você pode escolher canecas. Você pode escolher roupas. Diferentes opções aqui. Eu vou escolher roupas agora só para ver, provavelmente, o que é mais fácil de estampar em uma camiseta, e vamos falar sobre o passo 3, que é analisar a biblioteca de produtos que temos, e para este vídeo vamos usar o gelato, mas vamos dar uma olhada neste aqui. Então, eu preferia estar forrageando. Esse é bem interessante. Certo, este aqui, você pode ver DTF. Eles estão sugerindo uma sigla que normalmente não significa down to forage, pronto para forragear, mas é um trocadilho divertido, uma camiseta interessante que se encaixa muito bem nesse nicho. Então, esse conceito eu realmente gostei. Vou abrir isso em uma nova aba e deixar várias abas abertas com produtos que eu gosto. Mas com isso, talvez possamos usar essa ideia para outro nicho. Então, ao invés de forragear, poderíamos dizer certo, talvez isso vá ser, por exemplo, na verdade, vamos usar o ChatGPT para isso. Então, eu vou lá e perguntar, baseado na minha lista, para ele sugerir alguns exemplos. Então esse é um conceito com o qual podemos trabalhar, meio que lendo esses aqui, literalmente qualquer um deles provavelmente seria uma base sólida, mas vamos continuar navegando e procurando mais ideias. Também vale a pena pesquisar camisetas gráficas de vez em quando para ver o que está popular em outros nichos e pensar em como você pode trazer essas ideias para os nichos que te interessam. Então, Goiabas, essa é uma camiseta com um visual retrô bem legal. 1.100 avaliações, 4,9 estrelas. Talvez haja uma maneira de trazer isso para um dos nichos em que estamos. Talvez seja algo como equipamentos de câmera retrô ou qualquer coisa desse tipo. Se quisermos seguir com o tema dos parques nacionais, você não precisa usar logotipos. Este é um bom exemplo de Isso seria fácil de fazer com IA, mas honestamente muito difícil de criar como artista, e é algo que não mostra um parque nacional específico, mas é mais sobre proteger os parques, e eu acho que isso pode funcionar muito bem. Novamente, 1.900 avaliações. Esse é um exemplo positivo que... Ok, então vamos começar a abrir esses em novas abas como algumas ideias. Você também pode perceber tendências. Temos, por exemplo, um gato e uma abdução alienígena ao fundo, e gados sendo abduzidos. Talvez possamos adaptar isso para nossos nichos. Aqui está um gato discotecando, e esses são muito fáceis de fazer com IA. Eu poderia simplesmente dizer, um gato discotecando com um fundo estiloso como esse, e poderíamos fazer algo semelhante basicamente para qualquer outro animal de estimação, qualquer outro animal, sabe? Com bastante facilidade. Ok, isso também está realmente reforçando a hipótese que eu tinha antes quando falei que jardinagem era algo muito interessante para mim, e agora vemos uma... Bem, a camiseta de tomate, claro, como mostrei antes, temos este aqui, temos um de morango aqui, e este tem 2.700 avaliações, 7.300 avaliações. Estes claramente estão indo bem, então é meio que um estilo retrô com um nome, a própria planta ou fruta, ou seja lá o que for, o vegetal, e então um pouco de texto logo abaixo.
Você pode ver aqui que eu vou simplesmente copiar ambos. Acho que provavelmente é esse o design que vou usar neste vídeo, só de ver o quanto de sucesso realmente existe nesse nicho e, você sabe, deve ser relativamente fácil expandir além de morangos, e, você sabe, tomates. Certo, então, eu fiz um pouco de pesquisa em apenas alguns minutos aqui e tenho várias abas abertas na parte de cima e vou passar por elas e vou falar sobre minhas ideias só para mostrar o que estou pensando sobre isso. Então nós temos, como mencionei, essas frutas e vegetais aqui, um monte deles como a goiaba, com esse estilo retrô cottagecore, e esse seria realmente fácil de simplesmente replicar em outro vegetal ou fruta, bem fácil mesmo. Ou acho que talvez eu também gostaria de levar isso para outro nicho completamente, talvez como, tipo, uma abelha poderia funcionar muito bem aqui, ou algo que seja muito simpático, mas meio que adjacente a isso. Novamente relacionado a algo como comida, mas também com um visual legal e retrô, meio que como um anúncio antigo. Aí temos este aqui. Este é parecido com aqueles, mas em vez de ser uma fruta ou vegetal, é um limoncelo, então vai ser um licor que eles estão mostrando, então meio que conectando, eles disseram verão italiano. É meio que uma vibe nesse aqui. Então talvez você pudesse ter, tipo, gelato, que seria uma ótima opção, ou algo parecido com isso que lembrasse as pessoas do verão. Talvez elas estejam, tipo, viajando para a Europa ou algo assim, como esse amarelo, uma cor muito vibrante e alegre aqui. Acho que esse estilo realmente tem muito potencial e seria muito fácil fazer diferentes variações desse layout aqui. Também temos, é claro, aqueles no estilo humorístico. Eu não sou do tipo que usa, tipo, camiseta com estampa engraçada, mas vejo isso o tempo todo em público e, de novo, isso talvez fosse engraçado se você dissesse, tipo, com uma planta ou algo assim, algo parecido, ou simplesmente brincasse com essa frase e, colocasse um gráfico diferente porque acho que esse aqui é um pouco mais difícil de ler e ainda assim está vendendo muito bem. Muita gente está comprando essa aqui, 551 avaliações, e ninguém sabe ao certo há quanto tempo ela existe. Como mencionamos, aquela do DTF, então qualquer tipo de sigla pode funcionar muito bem. Eu vi muito disso aqui e essa teve um desempenho incrível, então avaliações realmente positivas para essa. É só uma frasezinha simples, não sei. Então, qualquer tipo de ditado ou expressão colocada em uma camiseta com um gráfico simples no meio seria muito fácil de fazer usando IA. E se você conseguir pensar em algum ditado ou até pedir para o ChatGPT sugerir frases como essa, tenho certeza de que você pode colocar isso em uma camiseta e, muito provavelmente, replicar esse sucesso. E por fim, este é um exemplo personalizado, então é só uma ideia que eu acho que não vou seguir neste vídeo, mas vou mostrar como você pode fazer se quiser, que seria criar um design personalizado com base em uma imagem. E neste caso, eles estão fazendo isso com base em um animal de estimação. Eu acho isso muito legal. Se eu tivesse um gato, provavelmente teria algo assim, para ser honesto, mas vamos começar a criar alguns designs. Vamos para o ChatGPT e, novamente, lá embaixo eu vou deixar todos os prompts. Vocês podem simplesmente copiar e colar esses prompts ou, se preferirem, criar seus próprios prompts com base nisso. Então, o design número 1 eu achei que ficou muito bom. Para ser sincero, ele acertou logo de cara. Com certeza vou usar esse em uma camiseta para testar nessa loja, mas eu queria adicionar esse texto. Você pode ver neste aqui ou nos outros, eles têm um pouco de texto na parte de baixo. É meio pequeno e difícil de enxergar. Eu queria ver se poderíamos adicionar isso e como ficaria. Talvez falando sobre abelhas russas ou italianas, talvez quantas existem em uma colônia. Então eu pedi para ele fazer isso. Ele adicionou. Ele mudou a fonte na parte de cima e, sabe, talvez eu goste mais dessa fonte. É meio legal usar um pouco, tipo, uma fonte em estilo cursivo. Eles adicionaram um texto na parte de baixo. Não sei se eu gosto desse forrageadora trabalhadora embaixo. Não parece combinar muito bem, mas, de novo, é só mais um design que talvez eu teste ou faça variações. Talvez eu só vá para o Photoshop, remova isso e adicione meu próprio texto ali, ou eu poderia pedir para o ChatGPT mudar, mas isso me deu uma ideia. Eu queria ver em quais outros nichos isso realmente poderia se encaixar. Então eu perguntei, sabe, quais outras frutas, vegetais ou tipos de alimentos orgânicos estão muito populares agora que poderiam funcionar aqui? E embora ele tenha me dado coisas como, sabe, outras frutas e vegetais, que foi o que eu pedi, o que realmente chamou minha atenção foi pão de fermentação natural. Parece que todo mundo que eu conheço agora está fazendo pão de fermentação natural e, tipo, eu faço pão. Eu venho fazendo pão há um tempo. Normalmente eu não faço pão de fermentação natural, mas todo mundo com quem eu falo sobre isso está super popular agora. Todo mundo está fazendo. Então acho que isso daria uma ótima estampa para camiseta ou talvez para caneca, tábua de corte ou até mesmo pôster. Há muitas oportunidades aqui com pão de fermentação natural e com esse design. Acho que as pessoas que usam essas camisetas provavelmente têm bastante em comum com quem está fazendo pão de fermentação natural. Então vamos criar um design que seja novamente relacionado a isso, mas que pareça pão de fermentação natural. E aliás, o que queremos fazer com cada um desses designs é salvá-los em
Aqui você pode ver que temos um pequeno botão de download no canto inferior esquerdo, ou mais ou menos no centro. Podemos baixá-los. Eu pedi para que esses fossem transparentes. Você pode ver quando passo o mouse por cima, aparece o padrão quadriculado ao fundo, confirmando que é um PNG transparente. E eu simplesmente o salvei em uma pasta. Podemos sempre conferi-los. Sim, de fato, é um PNG aqui. Então eu tenho vários designs. De cada um tentei fazer pelo menos 2 versões. Sinceramente, eu provavelmente faria ainda mais variações, contextos diferentes, designs diferentes, estilos um pouco diferentes em todos eles. Mas isso é o que eu tenho por enquanto. Tenho 2 que são tipo só um básico de Aloy. Acho que ficou bem legal. De novo, bem parecido com aquele do início, tipo tomate e outras frutas que eu te mostrei antes, mas com mais foco no nicho de plantas domésticas. Acho que isso seria algo que poderia ser bem atraente aqui. E, novamente, talvez eu queira adicionar um pouco mais de texto aqui relacionado ao gênero ou à espécie ou alguns fatos curiosos sobre elas. Temos gelato. Isso meio que se conecta com o limoncelo que eu te mostrei antes. E, de novo, é como se estivéssemos acessando aquela nostalgia que algumas pessoas podem ter com o verão, viagens, sabe, algo de que realmente gostam. E acho que o gelato é muito popular, assim como o limoncelo quando se viaja internacionalmente. Ah, temos o de abelha, 2 estilos diferentes, um mais vibrante e fotorrealista e outro mais suave e discreto aqui. Sourdough, eu fiz 3 variações diferentes. Não estou apaixonado por nenhuma dessas 3, acho que estão bem feitas, mas acho que precisam de um pouco mais de trabalho. Mas ainda assim, são mais designs que vamos testar. Agora, os próximos passos serão adicionar isso à nossa loja. Agora, se você ainda não tem uma loja, vou te mostrar como configurá-la. Se você já tem uma loja, eu deixei marcadores de tempo aqui embaixo. Você pode pular alguns minutos agora e eu te encontro na parte em que estamos adicionando esses designs aos produtos. E eu acho que é muito importante escolher o produto certo para o design certo. Então, o que faremos é, em um navegador, como mencionei antes no vídeo, acessar santarelmedia.com gelato, sorvete. Faremos isso em uma aba e, na outra aba, configurarei uma loja Shopify. Como eu disse, há muitos pontos de venda diferentes onde você pode vender. Acredito que o Shopify tem muitas vantagens como um centro central. Então, vou clicar em Obter oferta, novamente experimentando o gelato de graça, recebendo 50% de desconto no primeiro pedido de amostra. Provavelmente também vou pedir uma amostra, só para esses designs. Acho muito útil ver onde os produtos realmente se encaixam e, mais importante ainda, tirar suas próprias fotos. Agora, um pequeno desvio aqui, enquanto estamos configurando essa conta, eu quero voltar para o Etsy. E você vai ver que muitos deles realmente têm imagens muito boas. E embora existam ótimos mockups que podemos usar para começar, e eu acho que isso é ótimo para, meio que testar o que é um bom design, eventualmente acredito que é muito valioso tirar suas próprias fotos. E não precisa ser um ensaio ultra profissional. Tipo, se você tem um amigo com uma DSLR, pode pegar emprestada a dele. Caso contrário, sinceramente, até um iPhone pode dar conta do recado. Parece que eles pegaram um lençol, colocaram algumas plantas, um chapéuzinho ali e tiraram essa foto. É uma ótima foto, não me entenda mal. A iluminação deles está fantástica, mas eu acho que você realmente pode emular isso com bastante facilidade. Ou este aqui é ainda mais fácil. Eles só jogaram em cima de um arbusto, tiraram uma foto e está vendendo incrivelmente bem. Muitos desses, vão ter modelos vestindo as peças e eu acho que isso também tem muito valor. Mas você percebe, muitos deles são só, a camiseta pendurada. São camisetas colocadas em algum lugar, e nem estão sendo vestidas por ninguém. Então esse tipo de coisa pode ser realmente feito em casa com bastante facilidade. Tipo, isso aqui, provavelmente, bem aqui, está só usando uma janela no lado direito da imagem. Então, vamos voltar para a configuração da nossa conta. Vou me cadastrar com meu e-mail. Depois precisamos verificar nosso e-mail, e então ele vai nos fazer algumas perguntas. Não se prenda a essas perguntas. Isso não importa tanto assim. Tipo, se você disser arte de parede agora, pode mudar para roupas depois. Isso é só para configurar seu painel e facilitar para você, no futuro. Então eu só vou passar por essas perguntas e selecionar, certifique-se aqui, se perguntar, podemos dizer, acho que sou um influenciador. Eu realmente não sei como você me chamaria. Mas diremos concluir. E a Santarel Media. Novamente, não importa se você diz isso, mas desmarque aqui embaixo, a menos que você queira marketing. O marketing pode ser benéfico, mas já recebo e-mails da Gelato de outras contas, então vou desmarcar isso e continuar. Agora, isso nos levará ao nosso painel. A primeira coisa que você precisa fazer é conectar uma loja. Eu tenho vídeos separados sobre como configurar o Etsy, como configurar o Shopify, como configurar várias plataformas diferentes, incluindo a Amazon também. Então você pode vender produtos sob demanda em qualquer uma dessas. Esses são outros vídeos. Na verdade, neste vídeo eu quero focar em criar os designs e colocá-los em um produto. Então, como eu disse, vamos nos conectar ao Shopify neste vídeo usando uma loja Shopify existente.
Se você ainda não tem uma loja Shopify, acesse santarelmedia.com/Shopify. E novamente deixarei um link na descrição abaixo para esses dois descontos aqui, então o $1.000 por mês por 3 meses. Então você gasta os R$3 e ganha 90 dias de site. Isso é realmente poderoso. Ah, e também deixei um link separado lá embaixo com um tutorial de como realmente configurar sua loja Shopify. Então vou conectar uma loja Shopify existente que já tenho só para mostrar como é fácil de verdade. Assim, estando logado no Shopify em uma aba, posso ir para outra aba e simplesmente clicar em conectar Shopify. E deve ser super fácil, só vai aparecer na tela. Nós dizemos instalar, ele será adicionado à nossa loja Shopify. E dizemos instalar novamente. Lá vamos nós. Então, nossa loja agora está conectada. Podemos pular isso e estamos prontos para prosseguir. Então, se eu voltar ao Gelato e atualizar isso, ele deve me dizer que minha loja está conectada. E com certeza diz concluído. E agora podemos ir até o catálogo de produtos. Então, se eu for ao catálogo de produtos, lembre-se, temos muitos produtos para escolher. Se você for a lojas de roupas masculinas, podemos encontrar o Gildan 5000, podemos, as camisetas clássicas que todo mundo realmente compra. Podemos encontrar moletons, podemos encontrar camisas de manga comprida, calças de moletom, mangas 3/4. Mesma coisa, há muitas roupas femininas. E essa biblioteca de produtos continua crescendo cada vez mais. Há produtos de bordado ou de estampa. Simplesmente uma infinidade de opções do que você pode fazer. E então, como eu disse, acho que realmente importa escolher o produto certo que combine com o seu design. E como estamos trabalhando com alguns tipos de designs em estilo retrô. Eu quero uma camisa pesada e bonita que pareça, você sabe, que seja realmente de alta qualidade e combine com as cores certas, e eu sei que a Comfort Colors pode oferecer isso. Eu vi que muitas delas já foram feitas com Comfort Colors. Elas são um pouco mais caras, então, por exemplo, a Gildan 5000 custa cerca de $8 ou $8,5. Esta custa $15, e ainda tem o frete por cima disso. Mas, considerando tudo, eu acho que vale a pena quando você está lidando com um produto de qualidade muito superior como este. Então, temos muitas das cores que, como eu disse, funcionariam muito bem. Então, talvez, essa amarela butter combinaria com o estilo Honeybee. Temos outras cores aqui embaixo. Vou começar com esta. Vou dizer adicionar à loja. Vamos adicionar itens a esta loja. Essa é a loja que acabei de conectar e isso nos leva ao design. Então, vamos fazer um pequeno passeio. Vou pular isso e mostrar a vocês como isso funciona. Eles têm esse retângulo, você pode colocar seu design em qualquer lugar desse retângulo e eles o mostram com uma maquete de uma pessoa usando-o. Mas também podemos ver outras visualizações, então você não precisa imprimir em todas elas. Você pode imprimir em qualquer uma delas. Então, à frente, temos as costas, temos a parte interna da gola, a parte externa da gola. Então, isso vai ser se você quiser colocar a sua marca ali ou nas costas, se quiser colocar a marca lá. A mesma coisa nas mangas. Então, se você quiser colocar qualquer coisa ali, essa é uma opção. Normalmente, eles podem alterar um pouco o preço, porque você pode ter configurações diferentes ali, mas vamos começar só com a frente para este aqui. Então, podemos selecionar esses tamanhos. Eu vou dizer, vamos escolher todos, vamos simplesmente selecionar todos os tamanhos. Podemos incluir todos e podemos ter quantas cores quisermos. Eu vou colocar, talvez, se formos usar o modelo Honeybee, vamos começar colocando o design aqui e depois podemos ver como fica com diferentes cores. Então, agora vou em arquivos. Podemos escolher nosso arquivo do meu dispositivo e vamos com aquele primeiro do Honeybee aqui. Vamos ver como isso fica. Essas são cores mais claras sobre o amarelo, então pode ser um pouco difícil aqui, mas vamos ver se vai ficar bom nessa cor. Na verdade, sim. Ok, Na verdade, gostei bastante disso. Mover um pouco para cima e você pode mudar o tamanho. Então, talvez eu queira algo assim. Agora, você vai ver uma pequena notificação na parte de baixo, um alerta de que a resolução está um pouco abaixo do que a Gelato recomenda. Como a ideia é ter um visual meio retrô, eu não me importo muito que fique um pouco mais granulado, mas em algumas imagens talvez você queira usar algum software que possa aumentar a resolução, especialmente no texto. A imagem eu acho que provavelmente vai ficar boa, especialmente porque, você sabe, tem pequenos fios de cabelo e coisas assim, então a resolução não vai importar tanto nesse design em comparação com outros, mas é só algo para ter em mente. Então, dando um zoom para fora, temos essa camiseta bem aqui. Também podemos mover isso para cima ou para baixo. Então, acho que isso provavelmente está bom. Eu diria que esse é provavelmente um bom lugar para ela, bem aí. Agora, voltando para produto, podemos ver como isso fica com cores diferentes. Então, se eu escolher talvez a azul, vamos clicar nela no lado direito. Ainda fica bem legal com azul. Talvez numa meio caqui. Fica bom. Então, agora temos 4 cores que acho que ficam decentes. No lado esquerdo, há outras ferramentas. Falei sobre arquivos e produto, mas também podemos adicionar nosso próprio texto. Também podemos adicionar texto personalizável.
Então, se você tem um design que talvez tenha, tipo, uma data de casamento, ou se quiser colocar o nome de alguém para, por exemplo, uma camiseta de despedida de solteira, você pode fazer isso e deixar que o cliente final adicione o próprio texto, a própria imagem ou algo assim. E você estará criando o produto de impressão sob demanda que será enviado para eles, e ele será personalizável para cada pessoa. E você pode fazer isso usando o Personalization Studio. Nós temos modelos, temos gráficos aqui embaixo, então há muitos diferentes que você pode usar. Se você quiser, por exemplo, coisas para o 4 de julho, isso vai mudar dependendo da estação, obviamente do que é recomendado para você, e nós temos diferentes camadas. Então agora eu só tenho uma imagem ali. Se tivermos várias imagens meio que sobrepostas, você pode ver que é aqui embaixo onde você vai para gerenciar isso. Personalizar é onde você pode adicionar uma camada personalizada. Então isso pode ser uma imagem, como eu disse, isso pode ser texto e o usuário final poderá personalizar isso. Então, isso é só um pequeno curso rápido de como isso funciona. Além disso, em visualizar bem aqui, você pode ver como o produto vai ficar fora disso. Então, podemos ver, você sabe, bem aqui tem um cara segurando o produto. Parece bem legal. Podemos ver cores diferentes e coisas assim. Então, vamos continuar para mockups. E como esse produto específico é Comfort Colors, ele tem muitos mockups disponíveis. Temos alguns com a pessoa vestindo o produto, temos alguns com ele está de lado, e também há mockups mágicos, se você se interessar por isso. Vamos clicar e ver como fica. Ok, então aqui podemos ver que você pode usar um pouco de IA. De novo, usando IA para facilitar bastante o nosso trabalho. Podemos escolher a partir de um prompt e talvez selecionar um de estilo de vida. Então, claro, vamos gerar um mockup baseado apenas na pequena recomendação que eles deram ali. Mas, dependendo do produto, você pode mudar esse prompt, obviamente, e você tem 10 usos diários para criar esses diferentes mockups. Agora, posso continuar para detalhes. E aqui podemos adicionar, por exemplo, o título, a descrição, e dependendo de onde você está listando isso, Shopify ou Etsy, você pode ter estratégias diferentes para criar seu título, e você sempre pode mudar essas coisas depois. O mesmo vale para a descrição aqui embaixo. E lembre-se, temos muitas ferramentas. Podemos colocar em negrito, sublinhar as coisas, podemos até adicionar links aqui, se quisermos direcionar para uma história sobre, por exemplo, talvez tenhamos um artigo no blog falando sobre como começamos a criar abelhas há anos, e isso é uma parte fundamental da identidade da nossa marca. Você pode colocar links aqui como mencionei. Aqui embaixo podemos incluir ou excluir a tabela de tamanhos em sistema imperial ou métrico. Claro, dependendo se você está vendendo apenas no ZOA, talvez não precise do sistema métrico. Se você não está vendendo no ZOA e vende apenas em outros lugares, talvez não precise do sistema imperial. Mas isso é algo que você pode adicionar. Instruções de cuidado, eu geralmente deixo isso ali. E claro, aqui embaixo podemos escolher, por exemplo, material de impressão, fornecedor e coisas assim. Então, vamos continuar para preços. Existem algumas ótimas ferramentas de precificação no Gelato que permitem que você simplesmente diga, por exemplo, ei, defina minha margem para 50% em todos os produtos. Ou você pode até dizer, definir o preço de varejo para os $50 em todos eles, e você verá que todos vão aparecer aqui com margens variadas. Agora, as margens desses produtos, como você pode ver, são praticamente todas iguais porque são, você sabe, tamanhos padrão. Mas às vezes você vai ver, por exemplo, o 4XL aqui embaixo vai ser um pouco mais caro e teremos margens menores. Então são $50 por camiseta. Talvez, em vez disso, a gente diga definir margem de lucro para 50%. Vamos fazer isso, por exemplo. Continuar para a revisão e podemos publicar isso. Depois, podemos clicar em publicar próximo produto e para o próximo, novamente, vou adicionar mais alguns produtos a esta loja. E o objetivo aqui é, como eu disse, você sabe, várias vezes neste vídeo, vai ser iterar o máximo possível. Então, além de roupas, talvez queiramos algumas eco bags, só mais um tipo possível de produto que podemos vender. Temos várias opções aqui. Vou escolher esta aqui, que é meio que uma bolsa de lona. Isso está bem alinhado com os designs que criamos. Podemos escolher entre impressão ou bordado. Novamente, os designs têm muitas cores e um pouco mais de complexidade. Acho que esses ficariam melhores impressos, mas também podemos testar alguns outros designs que funcionam bem para bordado. E além disso, quando estivermos trabalhando no ChatGPT, podemos incluir isso e dizer, certo, queremos que esse design seja bom para bordado. E isso vai mudar a forma como o design é realmente criado. Então, quanto à cor aqui, vou manter a mesma cor. Vamos adicionar um novo arquivo. Neste, podemos escolher do nosso dispositivo, talvez seja o do pão de fermentação natural, talvez o de fermentação natural fique bom aqui. Podemos adicionar, é um pouco mais de texto. Como eu disse, não sou o maior fã desse design em particular. Acho que ele está 85% pronto. Precisa de um pouco mais de trabalho, mas isso já pode ser um ótimo começo para uma bolsinha legal. Vamos colocar isso assim mesmo. Continuar para os mockups, e aqui podemos selecionar todos os mockups que quisermos. Esse é bom.
esse é bom. Isso vai exigir que a gente tenha o Gelato Gold. Tem um teste gratuito, então posso clicar em obter teste gratuito. Caso contrário, você vai perceber que, na verdade, não pagamos pelo gelato. É totalmente gratuito para usar, a menos que você faça upgrade para o Gelato Plus Gold ou outro plano. Deixe-me mostrar os planos em uma nova aba rapidinho antes de começarmos a adicionar qualquer coisa. Gelato. E deixa eu só ir para preços, planos de assinatura. Antes de você começar, a assinar qualquer coisa, só acho importante saber quais são as opções. Sabe, talvez o Gold seja bom pra você. Talvez o Plus seja bom, talvez o Platinum, ou talvez só a versão gratuita já seja suficiente pra você. Então você vai ver que o Plus custa $25 por mês. Ele te dá até 25% de desconto por produto. Então, à medida que você começa a vender cada vez mais, esses planos vão fazer muito sentido se você estiver economizando essa porcentagem nos próprios produtos que está comprando. A mesma coisa se você tiver, etiquetas personalizadas, você economiza dinheiro aí também. E uma etiqueta personalizada basicamente vai ser uma etiqueta ou insert de embalagem, é um pequeno cartão enviado no pacote. Ao abrir, o cliente vê: obrigado pela compra, 10% de desconto na próxima. Isso aumenta a chance de clientes recorrentes. Isso também cria uma identidade de marca mais forte e parece muito mais profissional. Então isso pode valer a pena, para qualquer um mesmo, até para uma loja menor. E nós temos opções avançadas de precificação. Temos várias imagens a mais como vimos há pouco. Mas vamos fechar isso aqui e voltar para onde estávamos. E eu vou me inscrever no Gelato Plus Gold, teste grátis, 30 dias, cancele a qualquer momento. E vamos fazer isso agora. Está processando. Você vai ver que vamos ganhar um mês grátis. Depois vai nos notificar que a assinatura está para começar em breve, então temos 5 dias para, continuar ou cancelar, dependendo de como estiver indo para a gente. E agora podemos clicar em continuar para o gelato. Então agora temos acesso a esses mockups, podemos usar estes. Podemos usar este mockup, certo? Agora podemos continuar para os detalhes deste aqui e podemos usar os mockups mágicos de novo, se você quiser. Aliás, vou renomear isso e novamente escolha seu título, escolha sua descrição e tudo mais, assim como fizemos antes. Não vou passar por isso de novo. Podemos atualizar os preços e também publicar isso na nossa loja. Então, agora temos 2 produtos em nossa loja, explorando, meio que vasculhando mais algumas opções de produtos aqui, mais algumas categorias. Claro, arte de parede é outra opção, então não precisa ser algo vestível ou nem mesmo tecido. A arte de parede pode ser em canvas. Pode ser, brilhante, como um pôster com acabamento brilhante ou até mesmo emoldurado em madeira. Pode ser, metal, alumínio, como este aqui. Temos impressões em madeira. Você pode ter impressões em acrílico, realmente qualquer coisa. Não sei se esse design específico faz tanto sentido como arte de parede, mas eu tenho um design que fiz em um vídeo anterior. Vou escolher este aqui. Tenho um design que fiz em um vídeo anterior que acho que pode ficar, bem legal neste aqui. Então vou adicionar isso à nossa loja e vou clicar em escolher arquivo. Ainda está de acordo com o clima geral disso aqui. Se eu for em designs antigos na minha pasta aqui, vamos ver. Onde está isso? Certo, então esse não é um design que eu realmente fiz. Minha irmã pintou isso. Eu ajudei ela a fazer um site e vou te mostrar só para exemplificar como realmente funciona quando está em um pôster. Acho que isso ficaria muito melhor em um pôster do que os meus designs, mas ainda assim combina com o clima geral da loja aqui. E com o produto, a gente pode realmente escolher tamanhos diferentes. Então talvez eu escolha um tamanho muito maior se isso for para ser uma arte de parede, talvez até 30 por 40. Vou desmarcar aquele tamanho pequenininho. Não precisamos do tamanho pequeno. Vamos com o maior mesmo. Isso vai ficar melhor nos mockups. Agora, quando fica realmente grande, você vai perceber que, a resolução não vai ser boa o suficiente aqui, mas ainda assim, só para efeito de exemplo, vou continuar para os mockups aqui. E esses mockups, na minha opinião, ficam muito melhores. A arte de parede tem algumas ideias legais. Só faz parecer que está realmente em um cômodo. Então, você pode ver esse mockup bem aqui se ele carregar, se meu Wi-Fi for rápido o suficiente. Então você pode ver, isso aqui talvez seja, uma parede de banheiro ou de cozinha. Temos aqui um pequeno escritório montado e, uma sala de estar. Acho que isso fica muito legal. Então, vou continuar para os detalhes. Na verdade, vamos só mostrar isso nos mockups. Continuando para os detalhes deste aqui, acho que vai ficar muito bom na nossa loja. Certo, então agora a nossa loja tem uma eco bag. Temos uma camiseta. Temos, um pôster fosco, um pôster de papel fosco pendurado, meio no estilo de rolo, com madeira em cima e embaixo. E enquanto tudo isso combina, eu quero expandir isso com muito mais dessas camisetas, porque isso é